Olá, tudo bem? Meu nome é Jéssica Lopes Leite, eu sou aluna aqui da Unicesumar do Polo de Caxias do Sul, já estou cursando a minha segunda graduação e posso dizer que estou adorando. Sempre tive muito apoio, o pessoal sempre muito atencioso e é um prazer enorme estar aqui e se sentir que a gente tem tudo o que precisa num só lugar. Então, desde o atendimento quando a gente chega até os professores, sempre muito bem atendida. Obrigada! Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Olá, 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 muito boa tarde para todos e todas, queridos amigos, amigas. Estamos no ar para mais uma edição do nosso programa Um pouco de tudo e mais um pouco, com a curadoria de assuntos, não é, de propostas, de exposições, de reflexões do José Otávio Carlomagno. Você sabe, né, pelos programas anteriores que ele traz aí toda a sua experiência de engenheiro agrônomo e também de estudioso, de curioso, de visões, não é, que traz para todos que estamos aqui na nossa audiência sempre uma proposta, uma ideia de se pensar melhor, né? E indo ao encontro, inclusive, né, do slogan do Teoria de Tudo, que pensando bem dá para ser feliz. Temos conversado aqui ao longo da programação, em off, e o José Otávio Carlomagno, que é escritor, que é músico também, mas como escritor tem vários livros lançados aqui em Caxias do Sul, está preparando o seu próximo livro. Nós falaremos disso fora deste programa em algum momento. Nos encontramos aqui no quadro Um pouco de Tudo e mais um pouco, portanto, deixando bom dia, boa tarde, boa noite para você, mas nessa nova edição, que é a edição 14, na página do programa, e vamos falar hoje novamente sobre a Amazônia e o clima, agora a parte 2. E você viu o que está acontecendo aí, né, no nosso Brasil varonil, Minas Gerais, né, está debaixo d'água mais uma vez. E nada acontece por acaso, né? Na visão do cientista também, né? Onde a razão vale mais, né, do que o empirismo, do que a proposta do eu acho. Está no ar conosco José Otávio Carlomagno. Boa tarde, meu amigo. Oi. Tudo bem contigo? Como é que é? Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. É isso aí. Bom, nós vamos dar uma continuidade a esse assunto e a gente vai falar mais agora um pouco em termos globais, porque a coisa do clima ela não é uma coisa restrita ao Brasil, América do Sul, Amazônia. Uhum. O que acontece é que está havendo mudanças no mundo todo, não é só aqui. Eu abordei primeiro essa parte da Amazônia, porque o desmatamento da Amazônia, isso devo repetir para que fique bem claro. Se a Amazônia for desmatada e não vier água para o Sudeste vai se tornar um deserto. Isso aí é fato.
Bom, agora eu estou aqui de novo com o meu mapa aqui, ó. Mapa Mundi aqui. Uhum. Aqui você lembra que aqui tem a corrente que passa, a corrente marítima que passa aqui na Namíbia, pega o ar seco e esquenta, ela está fria aqui, ela esquenta, desce aqui, desce para uma... Bom, aqui ela sobe também uma parte aqui, que se chama corrente do Golfo, corrente na Flórida, e daqui essa água quente vai subindo e vai até aqui em cima, perto aqui da Noruega e tal, e chega ali ela afunda, é o que eles chamam de ela afunda, porque aqui ela resfria e a água a fria é mais densa do que a água mais quente, ela afunda e volta. Tá. Aqui nós temos aqui a Groenlândia, onde está a Groenlândia? Uhum. E está ocorrendo o seguinte, a Groenlândia ela está perdendo gelo, o gelo está derretendo. Sim. O derretimento desse gelo da Groenlândia é água doce. O mar aqui em cima está ficando menos salino. Até o pessoal que pesca ali naquela região lá da Noruega, Dinamarca ali, eles estão dando falta de peixe porque o peixe do mar não está indo lá justamente por causa da salinidade. E a corrente que sobe aqui, ela está entrando em colapso. Tem vários cientistas dizendo isso, posso até dar um brasileiro que estuda isso. E esse colapso... Só, Zé, por gentileza, o microfone. O microfone. Isso, aqui as coisas são precárias, né? Não, mas pode tapar o teu rosto e a gente enxerga o mapa. Não tem problema. Enxerga o mapa. Uhum. Então, o que acontece? A corrente está mais devagar. Uhum. Ela está perdendo velocidade. Uhum. Isso vem sendo observado mais ou menos desde 1950, logo depois da guerra. Uhum. Essa perda de velocidade da corrente vai aumentando, por exemplo, os furacões na América Central, eles vão ficando assim mais, vamos dizer, durar um dia, por exemplo, vai durar mais dias porque demora para sair, é mais ou menos isso. E aqui demora para a água também voltar por baixo da água quente, mais quente, para voltar, para se esquentar de novo na região do trópico. Sim. Então isso daí, esse aquecimento com o derretimento do gelo da Groenlândia, está fazendo com que está havendo morte de plâncton, porque a dessalinização, morte de corais, e esse problema da corrente de água. Então está previsto... Posso fazer uma analogia com um deserto marinho? Quase, porque está morrendo... O deserto marinho, não chega a ser um deserto marinho, mas o que estão prevendo é que isso vai trazer uma nova era do gelo para a Europa. Uhum. Justamente a imobilidade dessa corrente. Tem um nome em inglês aqui, eu vou até ler aqui, que eu trouxe aqui, é Atlantic Meridional Overturning Circulation, tá? Uhum. Eles chamam de AMOC no caso aí. Como diminuiu a densidade da água? Ela vai ficar mais sujeita a congelar. Como a corrente vai ficar mais lenta também, de ar quente por cima, está sendo previsto que assim a região da Noruega ali, ela pode congelar, inclusive o norte da Europa. Sim. Então tem invernos cada vez mais rigorosos, e isso vai afetar diretamente a Amazônia. Está previsto que a Amazônia tenha um período seco maior, porque a Amazônia ela é mais ou menos de final de abril até outubro, novembro, não chove na Amazônia. Sim. Não chove. Nada? Não chove. É igual como se fosse assim, o Mato Grosso, ali, aquela região, não chove. Que é a época que o pessoal usa para entrar com um trator, derrubar árvore, porque quando chove não tem como, né? Para tirar tora de madeira de caminhão é nessa época da seca da Amazônia. Essa época de seca ela pode aumentar. E às vezes não vai alterar, por exemplo, a quantidade de chuva que cai.
Porque uma das características iniciais da mudança climática não é parar tudo de repente e mudar de repente. Não, é mais ou menos assim. Chove, vamos dizer, vou dar um número qualquer, tá? Tá. 1.600 milímetros no local por ano, 1.600 milímetros. Essa chuva de 1.600 milímetros está distribuída ao longo de 8 meses, por exemplo. Sim. Quando começa a haver mudança, vai chover 1.600, 1.500 e pouco, talvez tenha uma diminuição insignificante, mas vai alterar a época que chove. Em vez de chover em 8 meses, vai chover em 5 meses, por exemplo. Ou pior, às vezes. O que vai acontecer é que o período de seca aumenta, as temperaturas daí, como não chove, vão subir mais, vai mudar o regime. E isso está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul. Porque aqui as chuvas são bem distribuídas aqui. E não estão sendo mais. Não, já a gente faz está um tempo. tendo muito pouca chuva no verão. Muita seca e a enchente, né, de 2023. 2023, 2024 em maio. É. Mas o que está ocorrendo no caso aqui também? Se pegar a quantidade que os negacionistas falam, mas chove é a mesma coisa. A quantia de chuva anual continua a mesma. Só que reduziu o período dessa chuva ocorre. E isso foi previsto no início de um problema climático, que é o aquecimento global. É isso que que é um dos resultados. E isso vai aumentando gradativamente. Não vai ocorrer aquilo que aconteceu aqui, né? Aquela enchente foi uma casualidade. O que está acontecendo em Minas Gerais agora também é parecido com essa precipitação. Choveu um montão em poucas horas. Não dá para se dizer que é o que não é, porque a gente sempre teve notícia de chuvarada assim, muito forte. Né? O que eu vi lá é que foi o governador lá, era a verba para coisas ambientais, problemas ambientais, era de 130 milhões, ele baixou para 5 milhões, não tem dinheiro para recuperar lá a região da Zona da Mata, onde choveu tudo aquilo. E ainda tem político lá que está hoje, eu estava vendo, que estão lá fazendo vídeo, atrapalhando o pessoal que está trabalhando no meio daquele lodo todo. Né? Então, uma das coisas que a gente vai perceber é que a subida do mar, ela não é uma subida, o pessoal acha que vai entrar vamos dizer, uma onda gigantesca e acabar com o Rio de Janeiro. Não é um filme, né? Não é assim. Não é um filme 2012. Não. Vai subir o lençol freático. Gradativamente. Gradativamente. Vai chegar uma hora que uma parte do ano vai começar a subir o lençol freático, aquelas avenidas na beira em Santos, ali, cidades até Porto Alegre. Porto Alegre está no nível do mar. Que é o aquífero Guarani? Não, o aquífero Guarani é mais para baixo, né? É para baixo. O aquífero Guarani é uma reserva de água doce, né? Sim. Que vem lá de Goiás, vai até a Argentina. O lençol freático, ele vamos dizer, na cidade de praia, onde pega a onda, ali tem a maré alta, ali o lençol freático está naquele nível ali. Entendeu? Sim. Se for um pouquinho para dentro ali, começar a cavar a terra ali, vai achar água. Né? Então, o que acontece? Esse lençol freático vai subir. Aí vai ter vários tipos de problemas, a gente já pode imaginar, ele vai subindo devagar, esse ano subir um pouquinho, ano que vem sobe mais um pouco, e assim vai ser. Sim. Bom, eu li aqui anotei umas coisas aqui para dizer. Bom, este ano, conforme eu disse, a questão da Europa lá, o Mar Báltico congelou. E agora foi esse mês, o começo do mês de fevereiro. Na região da Polônia, tem uma baía lá, eu não sei o nome, e congelou o Mar Báltico. E a densidade da água diminuiu muito, justamente por causa do degelo da Groenlândia. Então, isso é um indício de que está mudando, porque assim, não se tem notícia de quando a última vez que o Mar Báltico congelou.
Porque a última glaciação terminou mais ou menos há uns 11, 12 mil anos. Porque a comparação que as pessoas podem fazer, citando aquilo que tu disseste que vai ser gradual, pode ser com aquela do passado, né? Onde se encontraram mamutes congelados com grama verde no estômago, etc. Né? Que foi instantâneo. Né? Ali foi, mas é que ali... Hoje, uma nova era glacial seria gradativa, na tua visão. Não seria repentina. Não, porque a causa é outra, né? Sim. A causa é o aquecimento global que está indo aos poucos, não está indo de repente. Essa coisa do mamute, eles estão desenterrando o mamute lá para vender as presas do mamute. Ainda? Lá, então, ainda. Ainda tem mamute? Tem. Estão tirando lá na região da Sibéria, lá, quando eles acham, é uma festa, porque eles vendem aquilo a peso de ouro, ou mais do que ouro até. Valeria pela relíquia, né? Mas eles vendem pelo marfim, né? Pelo marfim, porque não sei se tem alguma coisa afrodisíaca que fazem o marfim do mamute. Isso, o marfim do mamute. E com isso, agora se descobriu que tem uma bactéria que estava congelada há mais de 5 mil anos, ela parece que está aparecendo. De repente começa a aparecer patógenos que a gente não teve contato. Sim. Há mais de 20 mil anos, 30, 40 mil anos, a gente não tem contato. Então lá, isso é um outro problema, isso é um problema biológico, vamos dizer assim. Porque se havia antígenos para eles naturais na época do homem das cavernas, como eles foram sumindo, né, o organismo naturalmente vai esquecendo essa memória genética, né? Dá a impressão que eu sou um cavaleiro do apocalipse, né? Mas não é isso. É que isso está acontecendo. Sim, e isso é evitável. É evitável. Então, tem um cientista brasileiro, eu vou ler o nome dele aqui, meio complicado. É Marcos Perdlovski. Ele é da Universidade Estadual Fluminense. Ele é PhD nesse assunto aí de corrente. Ele é geógrafo, acho. Ele se formou na Universidade Federal do Rio de Janeiro e é professor na Universidade Estadual Fluminense, se não me engano, em Campos dos Goytacazes. E ele descreve bem, quem tiver curiosidade pode procurar na internet, Marcos Pedlowski. Ele descreve bem toda essa situação que está ocorrendo no clima. Isso daí não é uma... as pessoas não estão sentindo assim, é mais ou menos como pessoa que fuma, né? Sim. Ele não vai sentir da noite para o dia os malefícios. Um dia vem, né? Um dia vem a conta. Não, e tem uns suicidas, né? Que eu estou assistindo uma série novamente que é Suburra, Sangue em Roma. É claro que é uma ficção. Mas aí o cidadão pergunta para uma senhora fumando. Vilões, né? Este monte de cigarro que tu fuma, não te faz mal? Ela responde, faz. E daí? Tem isso daí, né? Então a gente não tá nem aí. É que a maioria das pessoas tem aquela coisa que se chama dissociação cognitiva. Assim. Elas não querem perder o que tem, porque a gente hoje tem muito conforto, né? A gente anda de carro, tem ar-condicionado, tem muito conforto. Mas a gente não sabe o que está acontecendo para a gente ter esse conforto. Exato. Porque isso tem um preço muito alto. Sim. Uma sacola plástica tem um preço alto. Sacola plástica até não é muito nova, porque eu me lembro que na década de 80 eu ia no supermercado e a sacola era de papel. Nos Estados Unidos ainda é de papel. Por que não fazem de papel? E o papel é bom, mas ainda assim não é o mais ecológico, né? Porque mas o papel não tem como, alguma coisa a gente vai perder, né? Tem que escolher o que vai perder menos. Tem uma biodegradável feita de amido de milho. Não sei se é amido, mas é feita à base de milho, de palha de milho. Já ouvi falar, e é boa, biodegradável. Se ela vai para a natureza, ela se desintegra em pouco tempo. Sacola, né? Isso... Sim. Interessante isso daí, mas como o plástico hoje é barato, né? Então vamos fazer do plástico, né? Porque a economia ela gira em torno do ecossistema é bem grande do plástico, dinheiro, né? Então e o que eu tinha para dizer é mais ou menos isso, problema da circulação da AMOC, né, no caso,
que ela vem enfraquecendo e com isso pode trazer problemas. E um deles vai ser a seca na Amazônia, se isso realmente ocorrer no norte da Europa. Sim. E uma das evidências que a gente pode ver é essa do congelamento na Polônia, do Mar Báltico. O que vai naturalmente... Está passando automóvel lá, estão passando de Sim. automóvel. O que vai naturalmente gerar uma migração ou uma desertificação populacional em direção à África. Né? Prepare-se os africanos, porque os europeus vão começar a invadir a África. Será que vai acontecer isso? O ser humano é predador, né? É bem possível que sim. Tá Bom, craque, tudo falta é um possível. minuto para encerrar. Não, mais ou menos o que eu tinha para falar era isso. Agora, depois nós vamos conversar mais um pouquinho do glifosato. Já voltamos, quer dizer, voltamos na próxima edição, né? Com um pouco de tudo e mais um pouco. Esta foi a edição 14. Fique conosco, curta, compartilhe e volte também, não é? Aqui nos links você encontra toda a coleção digital destas conversas, né? Esperemos que você tire coisas boas desses papos. Um pouco de tudo e mais um pouco. Um pouco de tudo e mais um pouco, com José Otávio Carlomagno e Miguel Brambila. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. e não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. e não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Você precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar, limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. Por dentro da bola. Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. É domingo, mas pode ser segunda, pode ser terça, pode ser qualquer dia da sua semana. Você que é colorado está de cabeça quente, você que é gremista está fervendo de felicidade. Mas ainda tem jogo, né? É o gauchão acontecendo, né, em tempo recorde. E temos outras informações aqui no quadro Por Dentro da Bola. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer inenarrável estar em sua companhia por toda a plataforma e também aqui, né, na nossa rádio web, sabecaxias.com.br. Vou chamar imediatamente aqui meu amigo, né, meu colega aqui de bancada, Joselito Santos, para a gente trocar uma ideia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Joselito Santos. E aí?
Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel Brambila. Bom dia, boa tarde, boa noite aos internautas, ao pessoal da Rádio Sabe Caxias e também aos telespectadores do Canal 14. Deu ruinzão pro Inter e acusações gravíssimas à arbitragem nesse 3-0 fatal, Joselito. Começamos por aí, tem mais depois, é claro, né? Mas vamos falar do Grenal, com certeza, enfim. Sim, sem dúvida alguma. Vamos iniciar pelo jogo que aconteceu, né? Dos gaúchos, apenas Grêmio e Internacional acabaram jogando. Caxias, a gente sabe a situação delicada que tá, e o Juventude joga só na quinta-feira pela Copa do Brasil. Então vamos iniciar pelo Grenal, um Grenal que parecia equilibrado. Quando estava 11 contra 11, me parecia um Grenal até, de certa forma, equilibrado, mesmo que 11 contra 11, o Grêmio já é melhor que a equipe do Internacional. Na minha opinião, eu já falei, acho que tu lembra, né, Miguel, que para mim o favorito ao título era o Grêmio. Isso eu não estou falando agora, estou falando lá no início do campeonato. Eu entendia que o Grêmio era o favorito ao título pela sua qualidade. O Grêmio, na minha opinião, é o time que tem mais qualidade, tem um bom treinador, um investimento alto. E na tarde deste domingo, o Grêmio acabou, sim, sendo superior ao Internacional. Aí nós vamos entrar nas questões de arbitragem, mas o Grêmio é melhor que o Internacional. Pode o Internacional virar o jogo? Pode. Eu acho improvável, mas pode sim virar esse Grenal. Já aconteceram muitas vezes, mas aí foram em outros momentos mais equilibrados. O que pode ser comparável ou não, eu quero que tu me diga, Joselito, o desempenho do Inter e do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está bem melhor e o Inter está na zona do rebaixamento. Então, quer dizer, tudo bem, foi 3-0 esse Grenal atípico, mas o Inter tem bala na agulha para mudar e fazer um 3-3 para os pênaltis, ou fazer um 4-3, ou enfim. O que tu acha? Como eu falei, eu acho improvável, Miguel. Eu acho muito difícil o Internacional conseguir fazer o 3-0, nem só pela qualidade do Internacional. Não estou dizendo que é impossível. Claro, tudo no futebol é possível. Mas o que eu analiso e dentro daquilo que eu vi do Internacional, eu acho improvável o Internacional virar essa partida. Esse jogo, enfim, o título, né? Eu acho que o Grêmio colocou pelo menos uma mão na taça na tarde deste domingo, porque não foi só os 3-0. Animicamente, o Internacional está muito abalado. Chegou um dado momento que me parecia o Internacional aquele lutador que estava nas cordas, onde só faltava levar o soco final e acabar. E foi o terceiro gol, na minha opinião, quando o Internacional foi para as cordas, né? E reitero, eu acho que não é impossível, mas é muito improvável. Até porque, assim, Miguel, uma coisa é tu chegar no jogo e ir construindo 2-0, 3-0, enfim, pode acontecer. Outra situação, e isso vai no teu inconsciente, é tu chegar e tu ter que fazer 3-0. O mínimo que tu tem que fazer é 3-0. Então, para mim, isso pode ser um fator motivacional, mas pode ser um fator que pode abalar também os jogadores. Pode começar a bola a queimar no pé, pode ser aquele jogador tentar fazer aquela jogada individual. Óbvio, eu acabei ouvindo na emissora principal da capital, né, que tanto os torcedores mesmo do Grêmio quanto o próprio Luiz Castro, enfim, falando que tem que ter cuidado, que o Internacional dentro do Beira-Rio vai vir com muito ímpeto. Concordo com relação a isso. Mas o Internacional hoje estava desorganizado. O Internacional hoje é muito diferente dos times que o Pesolano geralmente ele coloca em campo, Miguel. Não foi um time intenso, não foi um time que soube marcar. Um dos principais erros do Internacional hoje foi os erros de marcação. O Grêmio, na minha opinião, tem dois grandes pontas aí, né? O Enamorado, que fez o primeiro gol, e o Amuso, que para mim foi o melhor em campo. Foi um jogador que realmente incomodou muito essa zaga do Internacional, que parecia um pouco perdida. Esse lance que está sendo mostrado agora, Miguel, é o primeiro lance que o Pesolano acabou questionando, e eu, na hora também, quando assisti o jogo, eu fiquei meio assim, de pelo menos um cartão amarelo. O Pesolano disse que poderia ser expulso o jogador do Grêmio, porque ele tenta chutar, pode ver, olha, ele tenta chutar, mas ele dá praticamente um golpe no jogador do Internacional, e foi na frente do árbitro da partida, né? Então, também acredito que possa ter sido um erro de arbitragem, mas isso
o Internacional está se valendo muito do erro de arbitragem e está esquecendo que o Internacional não jogou. O Internacional jogou mal. Eu acho que sim, teve alguns erros de arbitragem para ambas as partes, não só contra o Internacional, mas também contra a equipe do Grêmio. Só que o Internacional, por ter tomado 3-0, ter ficado com um jogador a menos, ele acabou se fiando muito, ou falando muito da arbitragem. E eu acho que o Internacional tem bola para mais e o Internacional não teve bola para essa tarde. Eu acho que o Internacional se focou demais na arbitragem e esqueceu de jogar bola. O treinador do Internacional, na coletiva, denunciou literalmente tendenciosismo da arbitragem, dizendo que o árbitro era gremista, tirou foto, inclusive, com os jogadores do Grêmio, Joselito. A gente sabe o histórico do Anderson Daronco, né? A gente não precisa, acho que não é nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma novidade, não é nenhum segredo de justiça, digamos assim. Todo mundo sabe que o Anderson Daronco ele tem a sua preferência clubística, e a gente sabe que o Anderson Daronco é gremista. Porém, né, até me foi questionado, mas então como é que o Anderson Daronco vai apitar um jogo do Grêmio, um Grenal? Ele é um dos principais árbitros do Rio Grande do Sul, ele não ficaria de fora da final, acho muito difícil. E se ele não apitasse esse jogo, ele iria apitar no Beira-Rio. Então, é uma situação muito delicada. Qual seria o outro árbitro? O Rafael Klein é o primeiro. Hoje, para mim, o Rafael Klein é o melhor árbitro do Rio Grande do Sul. O Anderson Daronco, ele já está, Miguel, chegando naquela fase de final de carreira, está indo muito no atalho, já não é mais aquele Anderson Daronco que foi, sim, um dos melhores árbitros do Brasil, inclusive, ele foi considerado o melhor árbitro do Brasil, já desceu muito, né? Inclusive, ele tem problemas, não só agora com o Internacional, a direção do Juventude, informalmente, solicitou à Federação Gaúcha de que o Anderson Daronco não apitasse o jogo de volta aqui no estádio Alfredo Jaconi, porque no ano passado, o Anderson Daronco teve um erro clamoroso contra a equipe do Juventude. Clamoroso, que foi aquela bicicleta imprudente do Gustavo Martins, que Deus o livre poderia ter machucado o rosto, o nariz, sei lá, eu do Mandaca, e não foi dado nem falta, nem nada, deu gol a favor da equipe do Grêmio, e depois a gente sabe o que aconteceu. Então o Anderson Daronco, ele tem sim esse histórico, né, e aí voltando um pouquinho pro jogo do Juventude, não estou dizendo que o Grêmio não mereça, eu acho que o Grêmio merece, o Grêmio tem maior qualidade, mas a gente acabou não falando do jogo aqui do Juventude, Miguel, mas na minha opinião, mais uma vez o Grêmio vai para a final por um erro de arbitragem, pois o gol do Grêmio aqui no estádio Alfredo Jaconi foi irregular. Então, mais uma vez, a final é Grenal, ok, mas a final, claro que daqui a pouco o Juventude não foi competente na cobrança de pênalti, mas aquela história, se não existe, porém, caso a arbitragem tivesse feito de forma correta aqui no estádio Alfredo Jaconi, quem estaria na final hoje seria o Juventude, e não o Grêmio. Ok, é só um adendo, Miguel, porque eu gosto também de pontuar algumas coisas, e a gente acaba puxando a brasa para o nosso assado, porque é verdade. Quem deveria estar nessa final, na minha opinião, é o Juventude e não o Grêmio, por conta de erro de arbitragem. Porém, quem está na final... Vamos nessa vibe. Eu vou bancar aqui o total marciano. Temos VAR, não temos VAR? Temos. Então, o que nós estamos discutindo se nós temos o abençoado VAR para colocar tudo nas costas da arbitragem e tanta reclamação dos treinadores, tanto do Juventude quanto do Internacional, se tem VAR? Para que serve que o VAR? lance... Por que ele não resolve? É que o lance do Juventude, principalmente, o que se alega é que, na regra, o VAR não pode ser acionado. Eu desconheço essa parte da regra, te confesso, mas o que eu fiquei sabendo de algumas pessoas é que o VAR ele não participa dessa jogada. O VAR em algumas questões, para cartão amarelo, para gol, por exemplo, aquela questão ali do Bernabé, é uma revisão de cartão. O Bernabé não tem que revisar, na minha opinião, tanto é que nem foi chamado. O último homem, clara iminência, mas situação clara e iminente de gol, é expulsão. O Bernabé era o último jogador, estava o Amuso e o Rocher,
e o Bernabé era o último jogador de linha. Então, ok, tá expulso, ok. A regra foi perfeita do Anderson Daronco, não vi problema algum. Agora, a questão do Juventude é um recomeço de jogo. O que se fala ali que o erro foi do Bandeirinha, o Bandeirinha que deveria ter alertado o Rafael Klein, dizendo que o gol foi irregular, porque o jogador do Grêmio colocou um pé, né? Tem a linha lateral, ele tem que estar com os dois pés na linha lateral ou atrás, e ele colocou um pé fora, na frente, vamos dizer assim, e cobrou o lateral. Então, aí não é a questão do VAR, aí é um erro do Bandeirinha, que foi negligente, ou, enfim, a gente não vai estar aqui sendo acusando ninguém, eu não sou essa pessoa e não farei isso de forma alguma. Ele está ali fazendo o trabalho dele, foi incompetente, porque ele estava próximo do jogador do Grêmio, e fez vista grossa, pelo menos é isso que a gente pode dizer, que o Bandeirinha fez vista grossa. Não é um lance de VAR, é o que se fala, porque o lance de VAR seria, por exemplo, se fosse o escanteio, enfim, só que eu questiono essa regra, Miguel, porque saiu o gol. Sim. Se não tivesse saído o gol... O lance de VAR seria, né, para escanteio, mas para isso não seria, né? Então, quer dizer, me parece eu questiono isso. Que temos que questionar, sim, eu também acho que a regra vale assim, para os amigos tudo, para os inimigos os rigores da lei, que tu conhece muito bem, né, como é que funciona. O Bandeirinha também é um árbitro, também está dentro de campo. Uma situação, né, uma original de jogada determinou um fim de campeonato, né? Enfim, uma eliminação de um clube porque mudou o placar do jogo. Então é isso que a gente questiona, a gente acredita ainda muito na veracidade de tudo, né? Mas é complicado, né, Joselito? Se existe, né, o malfadado VAR, porque ele não funciona em todo o jogo. Ele está lá como árbitro da partida, né? Quer dizer, não, você vai cometer um crime, né? Mas ele só serve se você assassinar com revólver. Se você cortar um pedacinho da garganta, a pessoa morrer de hemorragia, não vale, porque aí, né, é morte lenta. Não sei, né? Isso para mim não é para ter brecha na lei proposital mesmo. Eu fico inventando. Quando eu jogava botão, que eu era criança, e eu jogava, eu inventava as regras. E ainda assim, eu, como era colorado, né, brincava nos grenais, tinha peso na consciência, se só o Inter ganhava. Eu anotava as partidas, eu fazia os jogos, e tinha, então quer dizer, como criança, é claro, né, mas tem que ter sempre, né, um debate de arbitragem como esse que não me traz total certeza, né, de que essa isenção é simplesmente inocente. Infelizmente, eu não consigo ver inocência onde tanto dinheiro corre, né, por trás da bola rolando. E o Internacional também questiona o segundo gol do Grêmio, que na minha opinião foi irregular, mais um gol irregular na minha opinião, onde foi feita uma falta na origem em cima do Ronaldo, salvo engano foi o Noriega que fez essa falta em cima do Ronaldo, que é o volante do Internacional, e dessa falta, né, se originou o segundo gol da equipe do Grêmio, onde o Amuso recebeu cara a cara com o goleiro, só tocou no canto do Rocher, teve qualidade o Amuso, para mim é um baita jogador, mas deveria ter sido anulado o gol. E aí sim, aí é aquela questão que tu acabou de falar. E o VAR? O VAR olhou e fez o quê? Porque, na minha opinião, na origem do lance, existe uma falta a favor do Internacional contra o Grêmio. Então, por conta disso, deveria ter sido anulado o gol. Aí sim, aí foi erro clamoroso do VAR. Aí é o VAR que tem que dizer assim, Daronco, tem uma falta no início da jogada. Anula o gol. Não foi feito isso. Então aí eu concordo com o Internacional em relação a essa, vamos dizer assim, a esse erro que sim mudou um pouco a característica do jogo, digamos assim. O vôlei, o basquete são muito mais dinâmicos. Tocou na rede para o jogo. Invadiu para o jogo. Entendeu? Não tem jogada, vou esperar terminar a jogada. Invadiu, acabou. Entendeu? E assim por diante. Não tem, vou esperar terminar a jogada e faz o gol, fica aquela polêmica toda, né? Por que não evolui o futebol? É isso que a gente... Bom, a gente sabe que tem, né, rebeldia dos clubes aí com relação à CBF, mas não é só isso, né? Tu pode montar 450 ligas de futebol
enquanto tiver um monte de cartolagem levando, né, vantagem de alguma forma, não estou dizendo que o Grêmio não merecesse ganhar, entendeu? O que eu acho, e com clareza, é que se esses erros, assim como aconteceu com o Juventude, né, se esses erros são tão crassos, né, me parece que foi escolhido, né, em 2 partidas, que o Grêmio é que vai ser o campeão gaúcho e acabou. É como eu disse, né? Esse segundo gol, para mim, deveria ter sido anulado. E isso, é claro que muda o retorno do jogo, né? O jogo de volta, digamos assim, não seria o 3-0, seria um 2-0. Ficaria difícil para o Internacional, mas ficaria mais viável. Né? Porque tu faz um 3-0. Agora o Internacional, né, tem que fazer 3-0. É isso que tem que pensar. Menos, né? Não é 2-1, não é 1-1, é 3-0. 3-0 leva para os pênaltis. Não é que vai ser campeão. Para ser campeão tem que fazer 4-0 ou 5-1, enfim, tem que fazer uma diferença de 4 gols para. Tem que fazer 3 gols para ir para os pênaltis e 4 para ser campeão. Isso aí. Então, isso mudou a característica do jogo de volta, mudou e dificultou a vida do Internacional. Mas eu ressalvo, por mais que tenha tido esses erros de arbitragem, o Internacional fez uma partida muito abaixo. Muito abaixo, o Internacional tem condições de jogar mais. Eu acho que o Grêmio teve muitos espaços e o Grêmio mereceu. O Grêmio mereceu porque jogou melhor. O Grêmio tem mais qualidade que o Internacional, e aqui não estou falando de arbitragem, eu estou falando do que eu vejo de qualidade de time. O Internacional, o Grêmio tem mais qualidade. Quando tu coloca um TT, tu coloca um William no segundo tempo, tu tem banco. O Grêmio tem mais cacife, tem mais estofo, tem mais garrafa para vender, como a gente disse. O Internacional é um time que tem... Oi? O Inter tem o banco master. O Internacional, no banco, com todo respeito, não mostrou qualidade. Saiu o Alan Patrick, entrou o Bruno Tabata. O Alan Patrick é muito melhor que o Bruno Tabata. Então, só por aí tu já vê a diferença. Não foi colocado aquele menino Alex, que eu acho que é um bom jogador. Acho que aí o Pesolano também acabou errando. Tirou o Carboneiro. O Carboneiro, para mim, é o melhor jogador que o Internacional tem. É a válvula de escape. Me parece que o Pesolano também, Miguel, ele abdicou de pelo menos tentar, quando estava 2-0, fazer sabe, tentar. Me parece que o Pesolano hoje aceitou. Nós vamos perder, não vamos perder de muito. E quando tu aceita aquela história, quando tu vai para empatar, tu perde. Então, parece que me faltou aquela veia que o Pesolano tem. Pô, ele encarou o Flamengo lá dentro do Maracanã. E hoje ele se apequenou. Hoje o Internacional se apequenou diante da equipe do Grêmio. Não era para ser um grande Grenal. Por isso mesmo que esses erros de arbitragem podem prejudicar, não para a torcida do Grêmio, que não está nem aí, né? Mas o próprio histórico do Grêmio, não é? Se é justa a vitória, tanto contra o Juventude, ou que seria justa mais tarde, independente dos erros, a questão é arbitrar de uma maneira equânime, para que não fiquem esses vazios, como sempre, né? Como já foi muitas vezes com relação ao Caxias, como muitas vezes acontece, né, com outras equipes maiores que a dupla Grenal, que fazem uma choradeira total. Não se vê isso, é sério. No vôlei, a arbitragem é muito mais dinâmica, né? Não tem, pisou na linha, parou na hora. Não tem, vou cobrar, vou dar o saque, vou esperar acabar a jogada, né? Não, apita e para o jogo. Então, isso tudo faz parte, né, desse processo que a gente vive, que não quero usar essa palavra como fundamentalista, né? Mas uma moralização do futebol. Não vai acontecer, né? A gente sabe que vai demorar bastante, né, para acontecer, para que seja justa a vitória. Então eu acho que tudo bem, é um espetáculo, vale a pena para quem gosta de futebol. Só quero deixar 2 ressalvas aqui, que eu acho que é importante comentar em termos do fundamentalismo. Eu vi um torcedor, claro que no calor da vitória, né, dizendo que um gol do Grêmio é o maior movimento popular do Rio Grande do Sul. É um alienado, né? Que ele fique com Deus, porque a gente tem coisa muito pior do que isso, né? E movimentos muito mais importantes do que um gol do Grêmio para ser um movimento mais popular. E uma outra coisa que o colega repórter perguntou para o Pesolano, dizendo que o Internacional não tomou cartões amarelos, abdicou do jogo, como tu disseste. Não falou a palavra abdicou.
Mas desde quando o número de cartões amarelos determina, né, a garra ou não? Não acho que seja esse o critério, Joselito. Na realidade, o Internacional tomou amarelo, né? Tomou amarelo, o Vitinho tomou amarelo, o Gabriel Mercado tomou amarelo. Então, sim, teve vários jogadores do Internacional que tomaram amarelo. Então o repórter queria violência para depois criticar a violência, né? Aí também então acho que ele não assistiu o jogo, né? Com todo respeito, porque teve cartões amarelos pro lado do Internacional. Mas o que eu digo que o Internacional abdicou do jogo é porque eu já vi o Internacional jogar mais. E contra um time melhor que o Grêmio, que é o Flamengo. Apesar que o Flamengo não tá numa boa fase, ok. Mas o Internacional jogou melhor contra o Flamengo do que jogou contra o Grêmio na tarde deste domingo. Por isso que eu disse, me parece que o Pesolano mudou a sua estratégia, e não entendi o porquê da sua mudança de estratégia, porque até aqui o Internacional no Gauchão estava sobrando, né? Estava sobrando com qualquer time, com nível de Gauchão, qualquer time do Internacional, quero dizer. Aí é que tá o grande problema. Porque daí quando o Internacional vai para o Brasileiro, ele já está tendo problemas. O Internacional hoje estaria na Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. Tem muito campeonato. Sim. Tem muito campeonato, mas foi o Internacional do Brasileiro. E pegou um time grande como o Grêmio e abriu as pernas. Como eu disse, o Internacional ele abdicou de jogar, na minha opinião. O Pesolano abdicou em dados momentos. Quando me tira Alan Patrick, que claro, daqui a pouco o Alan Patrick estava cansado, enfim, não sei, mas numa final, meu amigo, vai até o final. Eu penso assim, vai, dá o teu máximo. E principalmente quando ele tirou o Carboneiro, que para mim é o principal, se não o melhor jogador do Internacional de ataque. Aí ele tirou a válvula de escape que o Internacional tinha. Após isso, se tu for observar, o Internacional não atacou mais. O Internacional aí sim abdicou de jogar, colocou o Alan Rodrigues, colocou o Alejandro. O Alejandro é um centroavante, aí o Alejandro estava brigando pelo lado esquerdo, tentando sair, mas não é um jogador de velocidade. Então, para mim, aí tem um dedo também, tem uma culpa do próprio Paulo Pesolano, na minha opinião. Claro, claro. O abdicar pode ser consciente ou pode ser um erro estratégico também, né? Uma falta de critério na escolha da mudança, né, de desviar a estratégia adversária para conseguir manter, né, o equilíbrio da partida, enfim, Joselito. Mas claro que sim, eu acho que aí estamos numa leitura correta e precisa do Grenal, na visão de Joselito Santos, narrador, locutor e, né, nosso colaborador aqui do quadro Por Dentro da Bola, em toda a plataforma. Nós estamos aqui então para falar brevemente, né, qual é a expectativa para a final do Grenal. Depois damos as informações básicas aí, né, da dupla Caju para encerrarmos, Joselito. Bom, a expectativa é no próximo domingo, então o Grêmio Internacional terá uma semana. O Internacional vai ter que se reorganizar, né? O Internacional joga em casa, teve a melhor campanha do Campeonato Gaúcho, então o Internacional tem aquela história de juntar os cacos e ver o que errou e tentar modificar, na minha opinião, o improvável. Não estou dizendo que é impossível, mas é o improvável. O Internacional tem que fazer um 3-0 para levar para os pênaltis, e não é assim para tu construir um 3-0 contra o teu maior rival. Pode acontecer? Claro que pode, não estou dizendo que não, mas eu acho muito improvável que o Internacional reverta essa situação. E o Grêmio, se quiser ser campeão, também não pode relaxar 100%, porque se tu vai enfrentar o teu maior rival, mesmo tu estando no 3-0, né, aquela história, tu pode tomar um baque. Então, é uma semana mais tranquila para o Grêmio, ao mesmo tempo é uma semana que o Grêmio vai ter que ter uma atenção interessante, porque, na minha opinião, está com uma mão na taça, muito próximo de ser o campeão gaúcho de 2026, e o Internacional, se vencer, vai ser uma epopeia, né? Aquela chamada epopeia gaúcha, sem dúvida alguma. Tomar cuidado, porque às vezes, né, pode tomar outro 3-0, pode tomar mais do que 3, né? Aumentar a vergonha, né? E aí complica, né? Talvez esse abdicar, hoje, como tu disseste, uma tentativa de retrancar após a expulsão tenha sido um pouco, né, de diminuir, inclusive, o medo, né, da Avenida Aberta, porque 5-0, 6-0, 7-0 pode acontecer. Quanto mais pior, né? De gols negativos. Sim. Enfim, né? Mas é legal essa estratégia pensada. Vamos ver o que vai acontecer. A semana é longa para a dupla Grenal. Tem também o brasileiro e tal, né? Enfim. Lembra alguma coisa da dupla Grenal que tu quer dizer? Ou podemos virar a página aí, Joselito?
Dupla Grenal é isso, não joga durante a semana, né? Não tem Brasileirão, então o Internacional e o Grêmio têm apenas a semana para descansar e se concentrar 100% no Grenal do próximo domingo, e aí sim é o Grenal decisivo. 3-0 para o Inter leva para os pênaltis, qualquer empate, vitória por menos de 3-0, o Grêmio é campeão. Pela ordem, Esporte Clube Juventude. O Juventude, que vai jogar na quinta-feira, né? Joga contra o Guaporé de Roraima, né? Esse é o time, né? Não é a cidade aqui do Rio Grande do Sul. Não é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. É um time de Roraima, né? A Copa do Brasil. Oi? Longe pra caramba, né? Roraima. Então, é jogo único, né? É jogo no estádio Alfredo Jaconi, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Vale milhões essa partida, né? Não é nenhuma brincadeira em dizer isso. O Juventude está jogando aí por mais de R$1 milhão, então é uma partida onde boa parte da temporada faz muito importante para a equipe do Juventude. O Juventude que contratou, né, Miguel, a sua principal contratação de 2026. Eu não sei se vai ter um jogador com essa estirpe, com essa qualidade como o de Allan Kardec. Allan Kardec tem 37 anos. Allan Kardec. Vai psicografar agora o caminho do gol, né? Vai. É um jogador de extrema qualidade, pois ele tem passagens por Atlético Mineiro, Vasco, São Paulo, o próprio Internacional, Atlético Paranaense, que é onde ele estava, inclusive, no Atlético Paranaense, mas ele tem passagem, principalmente eu lembro dele no Vasco, no São Paulo e no próprio Internacional. Então, um jogador de 37 anos, ele tem muita experiência, e principal, na minha opinião, é um principal cartaz, principal contratação. Ele tem 1,90 m esse jogador, então é aquele centroavante alto mesmo. Um dos pedidos aí do treinador, né, o Maurício Barbieri, que pediu jogadores de nível, jogadores para subir. É um pedido aí do treinador que quer realmente, se o Juventude busca, né, e é bom lembrar, né, Miguel, para quem a audiência ela se renova, para quem não sabe, esse ano a Série B ela tem uma mudança, só sobe direto o primeiro e o segundo colocado. O terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, eles vão fazer um playoff. O terceiro contra o sexto, o quarto contra o quinto. A gente já falou a respeito disso, inclusive, né? Cara, que é importante repetir sempre. Eu acho que, além da audiência se renovar, não é redundante, é necessário que se repita, né, a regra do campeonato. O Campeonato Brasileiro da Série B ele tem uma mudança esse ano, e uma mudança que, na minha opinião, ela dificulta e ela pode premiar daqui a pouco um time que não fez uma campanha tão interessante, mas se chegar na sexta colocação pode subir. Sendo mais competente nos 2 jogos de mata, pode subir e pode tirar uma equipe que, por exemplo, ficou a 1 ponto do segundo colocado e que geralmente teria subido e pode cair por conta de 1 ponto. Então o Juventude tem que fazer força para ser um dos 2 primeiros para não passar por esse playoff. Porque se ficar em terceiro até o sexto, vai ter que passar por esse playoff para ver se vai conseguir as últimas 2 vagas da Série B. Mas vamos torcer, né, Miguel, que o Juventude tenha a competência. Acho que o Juventude é um dos... Oi. Como nós dissemos a outra vez, pode ser bom e pode ser ruim. Pode ser que favoreça o Juventude caso ele fique em sexto, né, e tenha a chance de cair nessa repescagem do playoff. Pode, concordo, pode. Daqui a pouco a gente está pensando no Juventude entre os 4, né, que seria o normal, mas daqui a pouco o Juventude chega em sexto. E aí pega o terceiro, né, e aí, na minha opinião, é uma questão muito subjetiva, mas eu acredito que quem chega em sexto vai chegar mais motivado que quem chega em terceiro nesse playoff. Porque o terceiro ele fica pensando, poxa, eu já tinha subido, e o sexto pensa, eu tenho uma chance. Exatamente. Então, sabe, eu acho que o sexto e o quinto vão chegar mais motivados do que o terceiro e o quarto. Mas isso é uma questão muito subjetiva. É uma questão muito subjetiva, né? Mas, eu disse, tomara que o Juventude consiga fazer e tenha competência para fazê-lo, de conseguir um ótimo campeonato brasileiro e ficar entre os 2 primeiros, e aí não precisa passar por essa questão do playoff. Mas caso não consiga ficar entre os 2 primeiros, vai ter que brigar e siga com a competência de ganhar os 2 jogos e subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, onde o Juventude, na minha opinião, merece estar, que é a Série A do Campeonato Brasileiro. E o Caxias, meu amigo Joselito Santos, hein? Como é que tá? O Caxias está numa situação extremamente delicada, Miguel. Eu diria assim que eu estou preocupado com o futuro do Caxias, não é simplesmente com o ano do Caxias. O Caxias ele está de uma forma perdida, não só dentro de campo, o Caxias está perdido fora de campo.
porque muitas vezes quando tu vê um resultado, como a gente está vendo, ou a gente não está vendo um resultado, né? Porque o Caxias foi eliminado por 3 times gaúchos e 2 times no mínimo abaixo do Caxias. Com todo respeito a São Luís e com todo respeito, exatamente, esse é o pior detalhe. Com 2 times piores que a equipe do Caxias, que é o São Luís, e também a equipe do Guarani de Bagé, que está brigando para não cair do gauchão, o Caxias acabou sendo pior que essas equipes e perdeu também para o Ipiranga, né, que é uma equipe que está na Série C do Campeonato Brasileiro, o mesmo nível, digamos assim, que a equipe do Caxias, porque está disputando uma Série C, mas a forma como o Caxias caiu para a equipe do Ipiranga, o Caxias jogou muito mal, o Caxias foi totalmente passivo. Se a gente falou que o Inter abdicou do jogo do Grenal, o Caxias não abdicou, o Caxias não entrou em campo. Né? Contra o São Luís, também jogou muito mal, e contra o Guarani de Bagé, um primeiro tempo onde o Caxias deu uma leve esperança, jogou um pouquinho melhor assim que a equipe do Guarani, mas o segundo tempo foi o mais do mesmo do ano, né? E a gente está falando do ano, 1º de março. O Caxias, ele desmontou um planejamento de um ano em pouco mais de 3 meses. Então isso preocupa demais, Miguel, porque assim, saiu vice-presidente de futebol, que é o Chiquinho Corsetti, que é um cargo político, um cargo de confiança da direção do Caxias, e saiu o Léo Franco. E aí o Caxias acabou de anunciar essa semana mesmo, né, o Farney Coelho, é um executivo de futebol, ele passou aqui no Rio Grande do Sul pelo Ipiranga, e quando ele foi o executivo de futebol pelo Ipiranga, foi aquele ano que o Ipiranga foi vice-campeão gaúcho e quase subiu para a Série B. Então ele faz bons trabalhos. Com o Guarani de Campinas, ele tirou, eu digo ele porque ele é o executivo de futebol, ele que contrata os jogadores, enfim, mas não só ele, a equipe como um todo, saiu da zona do rebaixamento da Série C para quase subir para uma Série B. Então, a priori, me parece que o Caxias contrata um bom executivo, mas a priori, né, a gente tem que ter um cuidado muito grande e torcer, Miguel, que o Caxias comece a se reencontrar em meio à temporada, porque a gente está em março e o Caxias vai ter que contratar muitos jogadores e qual é o perfil desses jogadores? O que o Caxias está buscando? Marcelo Cabo vai seguir de fato na casa-mata do Estádio Centenário? Na minha opinião, o Caxias tem muitas incertezas. E também tem aquela coisa básica da sabedoria popular que uma andorinha não faz verão. Quem leu o livro Fernão Capelo Gaivota sabe muito bem disso, né? Tu pode ser um gênio, tu pode ser, né, algo inacreditavelmente acima da linha, da curva, do ponto, não vai salvar o Caxias se não houver uma unicidade, uma unificação e não uma disputa de poder. Né? Aí eu acho que o problema é o racha tá aí no Caxias. Estão se acertando ainda. Quem estiver na direção precisa do apoio de quem estiver na oposição dentro do clube para poder fazer. Porque se não existir clube, né? Eu acho que os caras não pensam isso. Se não existir clube, tu não tem poder para disputar dentro do clube. Né? Essa é a questão. E do jeito que o Caxias foi eliminado nesses últimos jogos, a Série C é fantasmagórica. Eu acho que o Allan Kardec tinha que ir para o Caxias, não para o Juventude. Mas o Allan Kardec é um pouquinho mais caro. O Allan Kardec é um jogador muito caro. Um jogador muito caro, muito. Nível Série A, né? O Allan Kardec é um jogador nível Série A. Para tirar os fantasmas do Caxias, só o Allan Kardec. Pois é. Eu, particularmente, como eu te disse, eu espero que o Caxias se reencontre dentro da temporada, porque nesse momento o Caxias me parece perdido não, dentro. Tem uma Série C começando, Juscelino. Não tem só uma Série C, o Caxias foi confirmado na Copa Sul-Sudeste também, né? Porque o Internacional acabou abdicando, não quis participar da Copa Sul-Sudeste. Então o Caxias foi, vamos dizer assim, confirmado nessa competição, uma competição nacional, onde tem times do nível do Caxias, né? Tem Avaí, Chapecoense, até melhores que o Caxias, Avaí, Chapecoense, tem Novo Horizontino, tem o América, o próprio Juventude. Então nós vamos ter 2 Cajus, né? Teremos 2 Cajus na Copa Sul-Sudeste, que começa, se eu não me engano, no final desse mês, mas o Caxias vai ter que se reorganizar, vai ter que fazer uma equipe totalmente nova em meio a 2 competições, né? Que é principalmente a Série C, que é o objetivo do Caxias, isso que eu digo. Mas tem a Copa Sul-Sudeste também. A informação é boa, ok. Copa Sul-Sudeste, é calendário, é giro da bilheteria,
né? Tem meta, tem agenda, tudo ok. Mas a gente sabe todo o drama que o Caxias viveu e vive, né, para estar na Série C. Ano passado ambicionou, inclusive, subir, né, para a Série B e não conseguiu. Esse ano é mais temeroso do jeito que as coisas começaram, o ano para o Caxias, um risco de rebaixamento da Série C do que o ano passado. Quando o Caxias começou, né, como o cavalo paraguaio lá, eu não sei o que acontece, começa, né, a bater cabeça dentro do vestiário, sei lá eu onde, né, mas a gente tem que pensar isso como cidadãos aqui, como comentaristas. Tudo bem, se não for bem na Copa, pelo menos, né, ok. Agora, a Série C, né, é complicado, né, você pode ter um monte de contas a pagar, né? Vamos dizer aí, boleto do teu aluguel e o boleto do teu carro. Né? Você não paga, vai pagar o quê? Vai pagar o carro ou vai pagar o aluguel? Vai morar na rua daí? Então tem que, né, ter bem cuidado com isso, o critério e um discurso unificado. Se o Caxias não tirasse as rachas e essa disputa interna de poder, que é óbvio, se não tem resultado, está faltando liderança. É fato isso aí, não tem outra explicação. Como eu falei, o Caxias está perdido dentro e fora de campo, né? Isso é perceptível. A gente não tem informações tão aprofundadas dos bastidores da equipe do Caxias. Porém, a gente está vendo que o Caxias está totalmente perdido desde a sua presidência, o conselho, enfim, o Caxias está extremamente perdido. Eu espero, sinceramente, que o Caxias se reorganize em meio ao ano, né? E a gente sabe que o Caxias, quando tu paga errado, Miguel, tu paga 2 vezes, e é isso que o Caxias vai fazer. O Caxias fez um time muito, muito ruim, para não dizer outra coisa. O Caxias fez um time muito ruim pro Gauchão, que não serviu pro Gauchão, tu imagina se vai servir para uma Série C. Só que agora o Caxias vai ter que ser assertivo. O Caxias não pode ser, vamos tentar. Não, agora o Caxias vai ter que ser assertivo e rápido, exato. E não são poucos jogadores que o Caxias vai ter que contratar, essa é a questão. Se fosse, nós vamos contratar pontualmente um centroavante, um atacante, não. O Caxias precisa de pelo menos 1 ou 2 goleiros, precisa de 2 zagueiros, precisa de lateral direito, precisa de 2 ou 3 volantes, precisa de atacante, o Caxias precisa de um time inteiro. Então, o Caxias não tem nem base. O Caxias hoje teria, na minha opinião, um jogador titular, que é o Roberto, o lateral esquerdo, que é um bom jogador, daqui a pouco o Thiago Enes no lado direito, mas também não jogou tão bem nos últimos jogos. Tirando isso, o Caxias não tem nada, Miguel. Então isso me preocupa particularmente porque o Caxias não tem uma base de time. Isso e principalmente é uma questão de causa e efeito. A gente não pode aqui apontar nomes, a gente não pode denunciar ninguém, mas é causa e efeito. O atleta dentro de campo, ele é um efeito de como foi tratada a questão fora de campo. A rotina do treinamento, a reunião com o diretor de clube, a convivência no vestiário, a forma de treinamento, como eles fazem, tudo isso é causa e efeito, é ambiente de trabalho que vai levar ele a se motivar, a se superar, com expectativas boas ou não, mas enfim, se o jogador é ruim, não tem o que faça. Mas também a média que é o futebol, ninguém é muito mais do que menos. Não tem jogador assim tão ruim assim que não seja capaz de melhorar com boa orientação. Então é causa e efeito, na minha opinião, Joselito Santos. O Caxias tem que parar com o bate-cabeça por trás O que faz a engrenagem funcionar é exatamente, né, a direção. A direção é que faz a máquina funcionar. Né? Quando o motor, tudo bem, que vai jogar, que vai entrar, pode ser os jogadores. Vai ter ali, né, cada peça no seu lugar, é o motor. Mas o treinador vai acelerar, mas a marca Caxias, ela é levada pelos dirigentes. E aí tem algum problema que não está fazendo o Caxias se estabelecer como um time, vamos dizer, médio do Brasil de Série C. Reitero, eu estou bem preocupado com o Caxias e não somente com o ano. Eu estou preocupado com o futuro do Caxias. Que rumo o Caxias vai tomar, porque o Caxias tinha um planejamento e nos últimos anos até o Caxias conseguia seguir esse planejamento. Não subiu ano passado porque foi incompetente? Foi, o Caxias foi extremamente incompetente, porque ele foi o primeiro colocado no geral, com sobras, e acabou na hora do vamos ver, como a gente diz,
Mas eu já vim alertando isso desde a primeira fase, né, Miguel? Desde o jogo da Tombense, do Brusque, eu vim alertando. Caxias não vem jogando bem, Caxias não vem jogando bem. E aí só se confirmou, infelizmente, no quadrangular que o Caxias não tinha condição de subir. Ok, mas pelo menos estava ali, né? Não tinha chance nenhuma de cair. Bem, né? Só que olhando esse time de 2026, ele é pavoroso. Ele é um time que hoje ele ficaria rebaixado, com todo o respeito. O Caxias seria rebaixado com 5, 6 rodadas de antecedência. E como o Caxias iria disse, né? Um time sem base, né? Tem base, o Caxias não tem base hoje. O Caxias não tem jogadores, como eu disse, não, mas de repente tem um goleiro, não, o Caxias não tem. O Caxias precisa, e não é jogadores que venham para agregar, Miguel. É jogadores que vistam a camiseta e entre e façam e aconteça. O Caxias está nessa fase. Precisa então, o Farney Coelho, juntamente com o João Correia, eles vão ter um trabalho muito árduo, juntamente com o presidente, que vai ter que também, como se diz, se mexer, o próprio Marcelo Cabo, com as suas indicações. O Caxias vai ter que fazer uma força-tarefa, se reorganizar, se reaglutinar e voltar, e assim dizer assim, eu estou estreando em 2026. Porque o Caxias não estreou em 2026. Com todo respeito à Avenida e Guarani de Bagé, o Caxias não estreou em 2026. A gente precisa que o Caxias seja aquele mesmo Caxias do ano passado, que venceu o Ponte Preta, venceu o Guarani, venceu o CSA, venceu grandes times do futebol brasileiro. O Caxias ainda não estreou em 2026. E é isso que eu espero agora, daqui para frente, na Copa Sul-Sudeste e principalmente na Série C do Campeonato Brasileiro, Miguel. Talvez o Coelho consiga dar um grande salto, né? Vamos acreditar nisso. Obrigado, Joselito. Um grande abraço, né? Piada feita, né? Com isso nós encerramos o Por Dentro da Bola de hoje e vamos em frente, que atrás vem gente. Boa semana, meu amigo. Valeu, Miguel. Um abraço para você, uma ótima semana. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Por Dentro da Bola. Por Dentro da Bola. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Participando do evento de inauguração do novo setor de mamografia do Hospital Virvi Ramos, o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, anunciou publicamente a implantação de uma campanha permanente de vacinação em Caxias do Sul. O objetivo é corrigir o calendário vacinal em atraso da população. Segundo Bueno, as unidades básicas de saúde UBSs com horário estendido estarão abertas a partir de março, todo último sábado de cada mês, para que pessoas de todas as idades possam se vacinar. De acordo com o secretário, a medida representa uma importante ação de prevenção contra doenças transmissíveis, especialmente considerando eventos como a Copa do Mundo, período em que aumenta o fluxo de viagens e circulação de pessoas. Bom, então, uma iniciativa da Secretaria Municipal da Saúde no mês da mulher, aonde nós entregaremos um importante serviço junto ao SES, que será um ambulatório especial para cuidado da mulher, com serviços voltados, exclusivo de atendimento, principalmente para aquelas mulheres em vulnerabilidade que são vítimas de violência, que têm esses direitos negados, enfim, pelo poder público, elas vão ter esse espaço exclusivo, um atendimento, um olhar diferenciado, Então, nós vamos ter o atendimento da atenção primária e o ambulatório junto ao SES com profissionais, com toda uma rede de assistente social, de psicólogo, com enfermeiros e também com ginecologia. E nós temos outras campanhas nesse mês de março também, que é o mês específico da mulher, onde nós vamos fazer um grande mutirão de implanon, de colocação de implanon. O implanon, é um procedimento subcutâneo, que por 5 anos a mulher não precisa usar anticoncepcional. Então, nós vamos fazer um grande mutirão agora no mês de março, no dia 21 de março, no UBS Cinquentenário, onde a gente vai colocar mais de 100 implanons subcutâneos, evitando a gravidez indesejada, principalmente na juventude e as pessoas em vulnerabilidade social. Perfeito. E pode adiantar quais atendimentos, quais exames vão ser ofertados no ambulatório? Já tem uma ideia de detalhar quais são?
O que nós estamos estabelecendo agora é o fluxo, nesse momento, do ambulatório da mulher, é o fluxo de como a gente vai elaborar, porque a gente precisa de uns ajustes ainda técnicos no ambiente, né? Uma sala com uma pintura aconchegante, né? Porque é um espaço para atender pessoas em vulnerabilidade, mulheres vítimas de violência. Então nós precisamos de alguns equipamentos ainda, que já contatamos a deputada Denise Pessoa para ser parceira, também empenhar recursos, né? Mas é os exames ginecológicos, né? E também com toda essa linha de cuidado com a questão psicológica e assistência social, é encaminhar a mulher vítima de violência para a rede. A campanha de vacinação, secretária, anunciaste e comentaste também que investir em hora extra não é investir, né, mal, é investir bem na questão da saúde. Fizeste sempre, né, essa preocupação econômica com relação aos cuidados que temos que ter com a saúde, mas também anunciando investimentos importantes. Fala um pouco sobre isso, como será, quando vai começar, enfim. Sim, nós faremos o lançamento nessa semana da maior campanha de vacinação na história de Caxias do Sul. Enquanto secretário da Saúde, há 5 meses, eu observei que os índices de vacinação estão baixíssimos, né, por diversos motivos, desde a negação da vacina, ou até o desleixo dos próprios familiares, ou não ter o tempo, né, necessário para vacinação, por causa que a UBS é aberto no horário que os pais estão em trabalho. Então nós vamos fazer uma campanha permanente, uma política pública em saúde, né, de vacinação, onde uma vez por mês, no último sábado de cada mês, 7 UBSs nas regiões, que hoje são as UBS de horário estendidos, elas serão abertas, né, única e exclusivamente para vacinação, né, todos os tipos de vacinação, desde o recém-nascido até o idoso. Então nós vamos trabalhar fortemente nesse processo de vacinação para atingir os índices vacinais e prevenir, né, a questão da doença. O que representa isso em termos de prevenção? A vacina, ela representa a saúde, né? Ela representa a qualidade de vida e ela representa também a economia de recursos, porque quando a pessoa está vacinada, ela deixa de ter o adoecimento, né? De ocupar leitos, de adoecer. Então nós precisamos incentivar desde o calendário vacinal de uma criança, do adolescente, do HPV, né? Que são doenças transmissíveis, né? Mas principalmente agora essa nova vacina que é a da dengue, que a gente tem registrado várias mortes aqui no nosso estado. Então nós precisamos fazer grandes, né? E eu agradeço a imprensa que tem nos ajudado, né, a divulgar essas campanhas de vacinação e vão nos ajudar, né, que nessa última semana, no mês de março, já começa nessas 7 UBS descentralizadas. Para finalizar, secretário, quanto ao novo prédio do SES, já tem alguma atualização quanto a isso? O novo prédio do SES, na próxima semana, né, na segunda semana do mês de março, nós iremos lançar o chamamento público, o edital de chamamento público do novo prédio do SES, para que a gente possa, então, dar sequência num prazo, agora, até a metade do mês de abril, já escolher o local aonde será o novo prédio do SES. Totalmente estruturado, um local humanizado, né, que as pessoas possam ser acolhidas, né. Hoje elas têm um atendimento, né, mas a gente precisa acolher as pessoas, né, sem fila, sem madrugar numa fila, sem ficar debaixo de chuva e de sol. Nós precisamos dar dignidade para as pessoas e esse é meu objetivo enquanto secretário. Enquanto secretário eu disse assim, eu quero um local digno para os nossos usuários. Então, na próxima semana nós vamos fazer o chamamento público do novo SES. Uma questão ainda, secretário, rapidamente. A Câmara está protocolando o pedido de municipalização, né, das UBSs, né, 24 horas do PA, né? Viste isso e sabe isso melhor que eu. Como é que a Prefeitura está vendo isso? Bom, eu fiz uma declaração quando a UPA, a Zona Norte e Central, administrada pelo IDEAS, né, teve aqueles percalços de não pagamento de salários, eu disse que eles mexeram com a pessoa errada, com o secretário errado, que a gente não iria admitir brincar com o erário público, né? E assim eu farei. Né? Eu não posso adiantar ainda para a imprensa que nós estamos fazendo, mas nós estamos fazendo grandes movimentações e em breve o resultado verá. Mas eu reafirmo mais uma vez, mexeram com a pessoa errada. Né? Nós não vamos admitir que o dinheiro do contribuinte de Caxias do Sul e principalmente a vida das pessoas de Caxias do Sul estejam na mão de pessoas que brincam, né, com fazer saúde. Nós precisamos ter uma gestão de saúde realmente que zele pelo interesse público e principalmente que cuide bem, né, do seu trabalhador. Quer dizer que podemos ter um avanço nesse sentido positivo, no sentido da municipalização? Não digo municipalização, mas até o final do mês de março, talvez mudanças nós teremos. Falou o secretário municipal de saúde, Rafael Bueno. Reportagem Miguel Brambila. Sabe Caxias Rádio Portal, por toda a plataforma desde 2010.
Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Sair desse tempo.